Policial militar, você corre um sério risco de responder por um crime gravíssimo e você não tem a menor ideia disso. Eu vou te contar essa história que um cliente meu está passando, esse absurdo que foi criado pela corregedoria e está sendo endossado pelo Ministério Público como uma denúncia absurda. E você vai ficar boquiaberto. No final de 2022, um cliente meu ele sofreu uma busca e apreensão autorizada pela Justiça pela Corregedoria da Polícia Militar. O motivo era um caso nada a ver com a denúncia que nós vamos falar aqui. Era um outro caso que foi arquivado, não deu nada, realmente foi arquivado, mas ele sofreu essa busca e apreensão. E durante essa busca e apreensão, a Corregedoria, inclusive, tinha a ordem de recolher todo o material bélico dele, porque ele tinha sido suspenso. A graduação dele tinha sido suspensa, caso que nós revertemos com mandado de segurança uma semana depois. Mas por conta disso, tudo foi apreendido, todas as munições, todas as armas que ele tinha em casa. E o que acontece? Foram apreendidas 50 munições, da Polícia Militar e outras por volta de 40 e poucas munições que ele tinha na casa dele num cofre. Ao ser arquivada aquela situação anterior, não tendo nada comprovado, as munições foram para a perícia técnica. E na perícia técnica apontou-se que cerca de 46 munições não tinham lote de compra na Polícia Militar, portanto não seriam da Polícia Militar, e outras 46 munições teriam lotes de compra na Polícia Militar. Acompanha meu raciocínio. Não contente com tudo arquivado, o que fez a Corregedoria? Encaminhou as 46 munições que não tinham lotes de compra para a Polícia Militar para a Justiça Comum, endossado pelo Ministério Público, para averiguação de possível porte ilegal de munição de .40, que os policiais militares têm porte, pode inclusive comprar 600 munições por ano. Até aí tudo bem, enviou lá para o Ministério Público da Justiça Comum, para ser averiguado isso, para ver se vai ou não instaurar algum tipo de ação penal por porte ilegal de munição de .40. O que eu acho um absurdo, não tem o menor nexo, com certeza isso vai cair por terra, porque o policial militar ele pode comprar até 600 munições por ano. E ele tem o porte de .40, então não seria um porte de munição ilegal, ele não estava portando munição de fuzil, era munição de .40. Mas essa parte das munições na Justiça Comum não fazem parte do problema. O problema restou nas 46 munições da Polícia Militar. Primeiro que a Polícia Militar preferiu colocar um crime muito mais grave, poderia perguntar, por exemplo, cadê as 4 munições que não são da Polícia Militar, que são da Polícia Militar? Porque, em tese, você recebeu 50, teria que ter 50. Cadê as outras 4? Então, seria perda de munição, algo do tipo. É um crime bem menor que esse cliente poderia responder. Mas não ficou só nisso, não. As 46 munições de lotes comprados pela PM foram analisadas uma por um pela perícia. E cerca de 37 dessas munições foram assim, o núcleo da denúncia que o meu cliente sofreu. Das 46 munições da Polícia Militar, a perícia entendeu que 37 munições foram pagas para batalhões em que o meu cliente jamais trabalhou. E por conta disso, colocaram peculato no rabo dele. Peculato, crime seríssimo. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção em razão da função, ou ainda desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 3 a 15 anos. É isso mesmo que você entendeu. Por conta das 37 munições que não constam os lotes adquiridos de batalhões que ele trabalhou, mesmo não tendo nenhuma munição a mais, pelo contrário, tinha a menos, ele foi denunciado por peculato e está respondendo no TJR. Antes de falar do absurdo maior, é importante você lembrar que não tem o menor sentido. Como é que ele se apropriou de algo do Estado, sendo que ele tem quantidade menor do que o Estado pagou? O Estado pagou 50, ele tem 46. Como é que ele pegaria alguma coisa do Estado? Começa por aí. Ah, doutor, mas é sobre as outras 46. Não, as outras 46 não são lote da Polícia Militar. Foi enviado para a Justiça Comum para ver se há ou não porte legal, que eu acho também um absurdo. O absurdo começa que dessas 37 munições, no próprio laudo de perícia técnica,
29, eu coloquei em negrito lá, foram adquiridos pelo batalhão que ele trabalhou. Para começar isso. Então já começa o erro tão grande, a vontade de condenar é tão grande, que eles simplesmente não viram que 29 eles erraram. Foram pagas para o batalhão que ele trabalhou. Começa por aí. Aí dos 29 sobram apenas 8. Aí eu te pergunto, você que trabalhou em P4, hoje em dia não sei como é que tá, mas pelo menos quando eu saí da polícia em 2021, você alguma vez conferiu o lote de munição para pagar para o policial militar? Você vai falar, doutor, chega a caixa fechada, nós pagamos a caixa fechada e já vem o lote. Tudo bem, posso até concordar com o senhor. Mas se você usa em ocorrência, você vê lá, blá, 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 deu lá 8 tiros na ocorrência. Você chega no P4, faz um termo de uso, blá, 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 e eles vão te pagar mais 8. E isso às vezes 2, 3 anos depois que eles pagaram para você as munições. Você já viu alguma vez o P4 pegando, olhando, mesmo lote? Já viu isso? Quando o policial militar ele é transferido de uma OPM para outra, ele leva as munições dele. Isso tem inclusive nota, né? Tem instrução própria na polícia militar. Então se ele saiu daqui de São Paulo e foi para Taubaté, ele vai levar as munições de São Paulo. Aí se esse policial militar aposenta lá em Taubaté, ele vai entregar as muniçõezinhas dele no P4. Ou se ele não aposenta, né, ele dá uns tiros também, ele vai pegar munições de Taubaté e colocar com as munições de São Paulo. Aí ele aposenta, as munições inteiras ficam lá. Aí outro policial morre, aquelas munições vêm e juntam, só que ele foi transferido de Presidente Prudente e junta. Aí outro policial usou, precisa, vai pegar aleatoriamente. E sem dizer que o P4 está organizando, cai as caixinhas no chão, mistura os lotes, coloca tudo lá e coloca. O importante é ter munições de ponto .40 da Polícia Militar. O policial militar, ele foi de várias unidades, inclusive às vezes unidades de comandos superiores aonde ele estava. Foi do CP Copa, por exemplo, em que pese falaram que isso não ocorre, já ocorreu comigo. Eu estava com as minhas munições, a ordem foi queima as munições que você tem e depois a gente te paga umas novas. Já aconteceu isso também. Munições que não são de treino, não são para queimar. Foi dada a ordem para a gente fazer o EAP com essas munições. No final sobrou alguma por algum motivo, aquelas munições vão para o P4, aí pagam um lote novo. Enfim, vocês entendem como essa mistura pode acontecer? E o pior não é nem isso. A perícia técnica trouxe que todas as munições do policial militar não estão aptas para o serviço. Estão velhas, mofadas, não estão aptas, não pode ser utilizada pelo serviço. E o policial militar está no banco dos réus do TJM por peculato, como se ele tivesse se apropriado de munições que não são dele. Mas ele tem quantidade de munições menor do que o Estado pagou e vai responder um processo regular por isso. Povo, é o direito penal sendo usado de uma forma indiscriminada. Ninguém, nem o próprio batalhão, nem o próprio comandante considerou que as munições sofrem elas são misturadas ao longo dos anos. Ninguém questionou que o batalhão estava deixando o policial militar trabalhando com munições não aptas para o serviço. E se as munições falham? Por conta disso, o policial militar vai responder, está respondendo no TJM por peculato, crime seríssimo. Ainda com a possibilidade de responder ainda por porte ilegal de munição por conta das munições particulares, adquiridas há 1000 anos atrás. Estande de tiro, um monte de coisa, não é lote da Polícia Militar. Eu te pergunto, você acha que alguém questionou a Polícia Militar pelo fato do policial militar estar trabalhando com munições que não estão aptas para o serviço? Mas tem uma denúncia agora, está respondendo um processo crime e vai responder um processo regular por conta disso. E pior, lembra que eu falei para vocês que aquele primeiro processo crime foi arquivado? Então, o processo crime foi arquivado, mas também foi aberto um processo regular contra o policial. Aliás, não só para ele, para vários. Só que prescreveu, passou de 5 anos do fato que ele era acusado. Nós entramos com mandado de segurança no TJM e ganhamos em primeira instância, tá para ser julgado em segunda instância se vai realmente prescrever ou não, porque a Polícia Militar desconsiderou a prescrição e continuou. E aí olha que interessante, foi julgado o procedente para suspender o processo regular e foi suspenso o processo regular do policial. Só que foi julgado improcedente de outro policial militar de mesmo processo criminal. Simplesmente, o comando do policiamento rodoviário determinou, em cima da ordem judicial, que se continuasse o processo regular do meu cliente, porque em outro processo determinou para continuar. Imediatamente nós reiteramos nossa medida cautelar, que foi de pronto
admitida pelo TJM, porque eles também sentiram que estão sendo totalmente tesourados no comando, né? Uma portaria da corregedoria mandou voltar, o CPRV continuou. E a ordem judicial, nada. A ordem judicial que se lasque. A quem manda é a corregedoria. Eu ainda pedi apuração, inclusive, por ato atentatório à dignidade da justiça, pelo descumprimento expresso de ordem judicial pelo encarregado do processo regular, pelo presidente. E o TJM nem viu essa parte, simplesmente mandou suspender. Aí esse mesmo policial militar, ele passou num concurso público fora do TJM há cerca de 2 anos. Fora do TJM, fora da PM há cerca de 2 anos atrás. E por estar respondendo um processo regular e um processo crime nessas situações, foi negado a posse do policial militar para o cargo de escrevente. Fato que, como eu mencionei para vocês no story esses dias, está em Brasília agora, porque ele perdeu em primeira e segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, não é nem TJM, e agora está indo para Brasília para esse absurdo. Ele nunca foi condenado a nada, ele nunca foi culpado de nada, ele está respondendo nessas circunstâncias que eu estou falando para vocês. Aí para vocês verem que quando a corregedoria, quando o TJM quer ferrar o policial militar, eles tentam dar um jeito de qualquer forma. Para refletir, eu deixo a frase deste filósofo que falou muito bem falado como funcionam as coisas no TJM e na Polícia Militar. Quem manda no TJM somos nós, coronéis, juízes e oficiais corregedores. Nós que alimentamos. O resultado é aquilo que nós queremos.